Bem, vamos a dar início então à Assembleia de Freguesia Extraordinária hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, do início pelas 21h18. Hoje temos apenas um ponto na ordem de trabalhos. Esta Assembleia Extraordinária foi convocada de acordo com o que consta no nosso regimento, no artigo 18, pelo pedido de requerimento pelo Presidente da Junta de Freguesia em execução de uma deliberação do Executivo. E começo por cumprimentar primeiro o público presente, os membros desta Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo presentes e toda a equipa que dá apoio, quer ao som, quer ao secretariado que nos deu apoio para que fosse possível realizar esta Assembleia de forma tão rápida. A proposta da Ordem de Trabalhos é a proposta número 130 de 2024. Mais tarde vamos passar, já vou passar a referir qual é. No início, dou conta de vários pedidos de substituição. Eu vou ler tudo de seguida e depois passamos à votação regulamentar destes pedidos. O primeiro a entrar no secretariado foi o pedido pelo membro eleito do PSD, José Luís Correia Tavares, que informou que não conseguia estar presente por motivos pessoais. Vai ser substituído por António de Carvalho Capela, está nesta sala? Não? Assim sendo, não vou então dar origem à tomada de posse. Depois entrou o pedido pelo Hugo Carolino, que por motivos de natureza pessoal também não conseguiria estar presente nesta reunião da Assembleia de Freguesia. Pela ordem da lista, seria substituído por Ana Catarina Pinheiro Rocha, que também não está presente nesta reunião. Há pouco tempo deu informação sobre a sua indisponibilidade, fica a sua falta justificada, mas não permitiu a substituição em tempo útil. Pelo PS, João Pedro Sousa Uva, pede também substituição por não conseguir estar presente na reunião. Irá ser substituído por Jorge Ramos. Depois, também, Pedro Silva pediu substituição por motivos de falecimento de um familiar que hoje teve que se ausentar de Lisboa. Seria substituído por Patrícia Costa, a qual, por motivos pessoais, também não consegue estar presente nesta reunião e será então substituída por Manuel Pinto, aqui presente. E há pouco tempo, a Marisa Gargaté, também pelo PS, informou de que está doente, pronto, ficou com doença súbita, e será substituída por Maria Patrícia Alves, já que da ordem do PS seria substituída por Patrícia Costa, que também se mostrou indisponível. Peço aos membros presentes efetivos nesta Assembleia que façamos então a votação dos pedidos de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? São então todos aprovados por unanimidade. A mesa pede ao Jorge Ramos que venha para cá para substituir o Pedro Silva, por favor. E vou... Está pequenino, mas a gente está bem. Hoje é necessário dar posse apenas a Maria Patrícia Santos Alves, já que os outros dois elementos não conseguiram estar presentes, e peço então ao membro Maria Patrícia Santos Alves pelo PS que se aproxime aqui da mesa com o seu cartão de cidadão, por favor.
Gostava de saber onde é que o papel. Obrigada, Jorge. Ora bem, então, vou ler o termo de posse de substituição aos 12 dias do mês de fevereiro de 2024, pelas 21 horas e 25 minutos, na sede da Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa. Dei posse à candidata não eleita na lista apresentada pela coligação Mais Lisboa PSL nas eleições autárquicas que se realizaram no dia 26 de setembro de 2021, para proceder à substituição legal e por ordem sequencial na reunião de hoje da eleita Sónia Marisa Sousa Monteiro Gargaté, ausente na presente data, e que solicitou a sua substituição, conforme documentação arquivada na pasta da respectiva reunião. Após verificar a legitimidade e identidade do elemento a seguir descrito, dei posse a Maria Patrícia Santos Alves. De acordo com o nosso regimento, este é o momento de dar a palavra ao público aqui presente. Se algum elemento público quiser tomar a palavra, é este o momento para o fazer. Não? Não existir ninguém. Vamos então prosseguir com a ordem de trabalhos, apenas com uma proposta, a número 130 de 2024, que diz respeito à celebração do protocolo de colaboração entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, Cruz Verde e a Freguesia de Alcântara. Senhor Presidente David Amado, quer explicar-nos esta proposta de protocolo? Bem, boa noite a todos. Agradecer-vos a todos a vossa presença, cumprimentar a Sra. Presidente e os demais membros desta Assembleia, público presente. Dar-vos nota que os bombeiros voluntários da ajuda, como é público, estão numa situação difícil, aliás, como foi noticiado por algumas vezes nas últimas semanas na comunicação social. Dar-vos nota daquilo que foi a nossa interação com os bombeiros voluntários de ajuda perante esta situação em concreto. Fui alertado pela direção dos bombeiros de ajuda que estavam com problemas graves financeiros em novembro do ano passado. Problemas esses que, derivados com uma penhora das contas bancárias que os impedia, inclusive, de movimentar as verbas que tinham e, com isso, fazer face aos pagamentos de salários e de outras obrigações que tinham na altura que cumprir. Foi, da nossa parte, obviamente, expressámos a nossa preocupação perante esta situação, uma vez que, como sabem, os bombeiros voluntários da ajuda têm um papel fundamental não só naquilo que é a proteção civil municipal desta zona da cidade, mas também em muitos dos serviços de ambulância que são estes bombeiros que tratam, quer na freguesia de Alcântara, na freguesia da Ajuda, na freguesia de Benfica e na freguesia de Belém. A dificuldade era tamanha que nem sequer havia a possibilidade de comprarem os alimentos para a Corporação de Bombeiros durante o mês de dezembro. Nós, em dezembro, no âmbito das nossas competências, aprovámos um apoio alimentar em que os bombeiros de 1.500 euros, salvo erro, em que num estabelecimento comercial, na Macro, salvo erro, puderam adquirir alguns bens. Falei também na altura com o Banco Alimentar para que providenciasse a restante alimentação que era necessária, e foi assim que em dezembro eles conseguiram ter a alimentação para poder prestar o serviço durante o mês de dezembro. Obviamente que este problema é um problema que não poderia ser resolvido apenas dessa maneira. Nós, enquanto Executivo, e também para vos informar, enviamos um ofício ao Sr. Vereador e ao Sr. Presidente da Câmara a dar nota da nossa preocupação perante esta situação e perante o risco que poderíamos estar a correr da falta de resposta neste território. Entretanto, depois também reuni com a direção dos bombeiros, na qual me foi explicado qual era a questão. A questão prende-se sobretudo com a falta de verbas que existe da parte da receita por parte dos bombeiros para fazer face àquilo que são as despesas que eles têm em todas as situações. Eles têm aquilo que me foi dado a conhecer, uma receita anual de 700 mil euros e tem uma despesa anual de 680 mil euros. Ou seja,
como todos podemos constatar, bastou, neste caso, um problema com um litígio com uma empresa que fez obras no quartel dos bombeiros e que colocou os bombeiros com uma ação executiva para receber um valor que não tinha sido pago ainda. Bastou esse valor para que a tesouraria não funcionasse, para que houvesse esta penhora das contas e para que este problema se deparasse. Entretanto, aquilo que nós entendemos fazer, poderíamos ter optado apenas e só por um apoio financeiro que o Executivo poderia fazer, mas entendemos que era um apoio que devia ser dado através da Assembleia de Freguesia, uma vez que é um problema da freguesia, de todos, e penso que será consensual, até porque quando contactei as diversas forças partidárias aqui presentes e dei nota do motivo desta Assembleia, foi consensual a importância da mesma, portanto entendemos que deveríamos fazê-lo através da Assembleia, através de um protocolo. Entendemos também que era a altura de criar aqui uma mais-valia para os fregueses com um valor diferente, mais baixo, de serviço prestado à comunidade, de acordo com aquilo que é a tabela de preços dos bombeiros voluntários de ajuda, que é uma tabela única para as diversas corporações da cidade de Lisboa, e foi acordado que todos os fregueses que têm, obviamente que têm que vir à junta e têm que ser referenciados pela ação social, têm um valor de 20% sobre a tabela dos bombeiros voluntários de ajuda. Ainda há pouco, quando falávamos antes do início da reunião, o Pedro falava-me da necessidade também de pedir aos bombeiros as contas, o relatório de contas. Ora bem, não é obviamente um imperativo legal para efetuar a transferência esse relatório, o que é necessário é a declaração não dívida das finanças e da segurança social. Todavia não tem problema nenhum, o que nós vamos fazer é na próxima Assembleia trazemos uma adenda em que incluímos esse ponto e obviamente em protocolos futuros, até tendo em conta a situação que a direção atravessa e que os bombeiros atravessam, parece-me pertinente que seja incluído também essa questão, uma questão de transparência no protocolo. Mas como é público e como eu também referi sobre este tema, nós fazemos a nossa parte. Nós estamos a efetuar um valor de apoio financeiro de 7.500 euros. Este valor foi tacitamente acordado entre as 4 freguesias que, se todas fizessem um apoio deste valor, pelo menos no imediato conseguiriam fazer face àquilo que são os salários em atraso dos bombeiros voluntários de ajuda, do Corpo de Bombeiros. Agora, como vos disse há pouco, apesar de não termos as contas, como todos nós podemos concluir, quando uma receita e a despesa são tão próximas, obviamente que este tipo de problemas não vão deixar de acontecer, portanto é necessário também que existam outras entidades com outra capacidade financeira que não nossos, que não a Junta de Freguesia de Alcântara, obviamente, que também tenham o tipo de apoio, o tipo de cuidado com os bombeiros voluntários de ajuda, para que daqui a 6 meses ou um ano não nos deparemos novamente com esta situação. Da nossa parte, a parte do Executivo, posso-vos garantir que estamos a acompanhar este tema. O Sr. Vereador, até porque isto foi um tema que foi levado à reunião pública de Câmara no passado mês de janeiro, garantiu-me que estariam a trabalhar num protocolo de apoio de outros valores para com os bombeiros, não só com os da ajuda, mas também com outras corporações, para fazer face a alguns destes problemas. Portanto, é a informação que eu vos posso dar. Em relação a este protocolo, é a nossa parte, é aquilo que nós conseguimos fazer. Com este protocolo também permitimos que a população tenha um valor mais reduzido quando usufrui dos serviços dos bombeiros voluntários de ajuda. Registamos e vamos incluir, e vamos numa futura Assembleia colocar a questão da relatório de contas neste protocolo. Portanto, é o que me apraz dizer-vos e lamentar ter que marcar esta Assembleia neste dia, mas tendo em conta os prazos, como sabem, que existem legais de convocatória, tinha que ser neste dia para que ainda esta semana seja possível realizar este apoio e para que da nossa parte, da Ajuda Freguesia de Alcântara, se cumpra aquilo que é o acordado e que se tente resolver aquele problema que se passa nos bombeiros voluntários de ajuda. Pronto, era só isto. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos prestados. Algum membro desta Assembleia quer intervir? Pedro Bulgarim, por favor. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, o público, os membros da Assembleia Executiva. Só para reforçar, eu de facto acabei de falar há pouco com o Sr. Presidente da Junta sobre isto. A Iniciativa Liberal naturalmente não se opõe e aprovaremos este pedido de ajuda dos bombeiros voluntários da ajuda. No entanto, parece-nos absolutamente fundamental, e por isso vim aqui falar para que fique em ata,
mas eu farei apresentar depois uma declaração de voto, porque consideramos imperativo que os bombeiros voluntários da ajuda prestem contas públicas, ou seja, eu andei à procura da contabilidade dos bombeiros voluntários da ajuda, que tem um estatuto de instituição particular à sociedade social, estão a receber dinheiro público e, portanto, todas as instituições são obrigadas por lei à prestação de contas, e a verdade é que eu não encontrei prestações de contas dos bombeiros voluntários da ajuda em lado nenhum, e penso que seria prudente que, independentemente da virtude deste apoio, que nós obviamente apoiamos, achamos, no entanto, que deve ser quanto antes colocada, talvez na próxima Assembleia, como sugeriu agora o Sr. Presidente, que os bombeiros voluntários da ajuda prestem as devidas contas, pelo menos talvez dos últimos 3 anos, não sei, é o mínimo, penso eu, para se compreender que quando se recebe dinheiro público, como qualquer instituição, tem que pelo menos cumprir a lei e apresentar as contas. É só isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Bulgarim, pela sua sugestão, e a declaração de voto depois vai enviá-la por e-mail, certo? Muito obrigada. Mais algum eleito quer tomar a palavra? Estamos todos esclarecidos, então, para proceder à votação do ponto único, que é o da aprovação da celebração do protocolo de colaboração entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, Cruz Verde, e a Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 130 de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi então aprovada por unanimidade. Senhora Primeira Secretária, está pronta para ler a ata em minuto, sim? Reunião extraordinária de 12 de fevereiro de 2024. A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu em sessão extraordinária no dia 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira, pelas 21h18, na Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa, com a presença dos membros constantes na folha de presenças anexa a esta lista. Antes do início da ordem de trabalhos, a Assembleia aprovou por unanimidade os pedidos de substituição apresentados pelos membros eleitos que a seguir se enumeram. Do PS, Pedro Miguel Macedo Silva, João Pedro Azevedo Sousa Uva, Sónia Marisa Sousa Monteiro Gargaté e Patrícia Clara Caldeira Costa, que foram substituídos pelos candidatos seguintes na ordem da respectiva lista, nomeadamente Jorge Luís Pacheco Ramos, Manuel Maria Machado Salles Grade Pinto e Maria Patrícia Santos Alves. Do CDS-PP, Hugo Manuel Vargas Carolino, que seria substituído pelo candidato seguinte na ordem da respectiva lista, Ana Catarina Pinheiro Rocha, que também não esteve presente. Do PPD-PSD, José Luís Correia Tavares, que seria substituído pelo candidato seguinte na ordem da respectiva lista, António de Carvalho Capela, que também não esteve presente. Havendo lugar à participação de um candidato em substituição que ocorre pela primeira vez, foram adotados os procedimentos legais para a sua tomada de posse. Relativamente à ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações. Ponto 1. Aprovar a celebração do protocolo de colaboração entre a Associação Humanista dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, Cruz Verde, e a Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 130 de 2024 e no disposto na linha J do número 1 do artigo 9º da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovado por unanimidade. Pelas 21h41, foi 41, não é? 41, foi lida esta ata em minuta, que foi posta à votação. Ponha em votação a ata. Só uma gralha. A associação também é humanista. Humanitário, é Climal, peço desculpa. Está humanitária, sim, está bem escrito, é Climal. Portanto, ponho à votação a ata. Quem vota contra? Quem se abstém?
foi aprovada por unanimidade. Portanto, posta à votação, foi aprovada por unanimidade, tendo a senhora Presidente da Mesa... Terminado, antes de dar por terminada esta reunião de Assembleia de Freguesia Extraordinária, faço nota só de dois, como é hábito já, nota de dois pontos de reflexão. Hoje é o Dia Internacional de Charles Darwin, nasceu, é a sua data de nascimento, nasceu há 215 anos, foi um naturalista, geógrafo, zoologista, botânico, foi um homem especial e que todos nós devemos honrar o seu espírito de inovação e o seu espírito científico que deixou em todos nós. É também um dia, infelizmente, que a ONU e outras instituições instituíram como o Dia da Mão Vermelha, ou o Dia Internacional contra a Utilização de Crianças Soldado nos conflitos armados que, infelizmente, ainda persistem em tornar negras as nossas histórias, mas não deveria nunca ser permitido usar menores neste tipo de circunstâncias. E este dia é, infelizmente, tem que ser realizado para nos fazer lembrar, para impor às nações que isso não pode ser realizado e, sobretudo, para ajudar estas crianças que, infelizmente, são apanhadas nesta situação sem terem qualquer responsabilidade para isso. E um resto muito boa noite a todos. Bom Carnaval amanhã também. E tenham cuidado com a gripe, estamos a chegar ao pico da gripe agora.